Olá, povo abençoado, estou de volta aí com mais uma palavra abençoada para trazer aos nossos corações. Mas antes de estar trazendo essa palavra, eu quero estar pedindo para todos vocês que ainda não se inscreveram aí no meu canal, estar se inscrevendo, e para vocês que já se inscreveram, eu deixo novamente os meus agradecimentos, amém? Hoje a palavra se encontra no livro de Jeremias, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler do 1 ao 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não coloque na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Então veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos. E levante e vai ao Eufrates, e esconde ali na fenda de uma rocha. Então fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates, toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali, e fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar de onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e há muita soberba de Jerusalém, este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-lo, inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvido. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, aqui fala, louvado seja o nome do Senhor, a respeito de um cinto. Esse cinto simbolizava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo de Judá. O povo de Judá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, outrora, era um povo a qual buscava a presença do Senhor. Era um povo a qual se deleitava, louvado seja o nome do Senhor, a fazer as coisas do Senhor. E por um momento aquele povo deixou de ouvir a voz do Senhor, deixou de ter prazer, louvado seja o nome do Senhor, nas coisas a qual pertencia o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, vendo que aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, havia se afastado dele, não estava mais dando crédito, nem ouvido para a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como a palavra aqui nos diz, que aquele povo já andava segundo a vontade dos seus corações, ou seja, já andava fazendo o que parecia bem aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor, e tinham deixado de fazer a vontade do Senhor. Então Deus veio através do profeta Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, e disse, Jeremias, vai, louvado seja o nome do Senhor, e compra um cinto de linho fino, louvado seja o nome do Senhor, e põe sobre os teus lombos. E assim como o Senhor ordenou a Jeremias, Jeremias foi e comprou o cinto, assim como o Senhor havia mandado ele. Então Jeremias comprou aquele cinto ali, acredito eu que Jeremias chegou em sua casa, porém naquele momento ali, Deus se fez silêncio para Jeremias. A palavra de Deus vai dizer, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor da glória, vai dizer que a segunda vez ele veio a Jeremias, ou seja, a primeira vez ele falou com Jeremias para que Jeremias comprasse o cinto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda vez ele já deu uma ordem a Jeremias.
Jeremias, toma esse cinto, a qual eu mandei tu comprar, vai à beira do Eufrates e guarda, esconde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse cinto numa fenda da rocha. Ou seja, quando o Senhor ordenou, louvado seja o nome do Senhor, a Jeremias ir ali na beira do Eufrates. Eufrates era um rio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acredito eu que vocês, povo de Deus, conhecem muito bem essa passagem. E Jeremias foi ali na beira daquele rio, cavou um buraco e colocou aquele cinto dentro daquele buraco. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jeremias voltou para a casa. E a palavra de Deus diz que depois de muitos dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jeremias voltou pela ordem do Senhor. O Senhor ordenou a Jeremias que ele voltasse para a beira daquele rio novamente, para pegar aquele cinto a qual o Senhor tinha mandado Jeremias esconder, ou seja, enterrar. A palavra de Deus vai nos dizer que Jeremias tirou aquele cinto ali, cavou aquele buraco, tirou aquele cinto. E quando ele tirou aquele cinto já havia apodrecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas meu irmão Vonilson, o que o irmão está querendo dizer a respeito dessa palavra? Meu irmão, você ainda não entendeu o mistério. Aquele cinto simbolizava, louvado seja o nome do Senhor da glória, simbolizava aquele povo de Judá. Então, irmão, o que o irmão está querendo dizer com isso? Meu irmão, aquele povo outrora era um povo que servia a Deus, era um povo que andava na presença do Senhor, era um povo que obedecia à voz do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo tinha deixado de guardar os mandamentos do Senhor, de andar no caminho do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, e tinha seguido os desejos malvados dos seus corações. Ninguém estava mais ligando para a obra do Senhor, ninguém estava mais ligando de buscar a face, a presença, o Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que aquelas pessoas já tinham se voltado para outros deuses, para adorar deuses de estátua, de pedra, de gesso, a qual não anda, não fala, a qual não tem poder algum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus se revoltou, louvado seja o nome do Senhor, com a atitude desse povo. Foi que ele chegou até a Jeremias o profeta, e disse: Jeremias, vai a esse povo e proclama a minha palavra. Foi que o Senhor ordenou que Jeremias fizesse isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando lá para o Eufrates, quando Jeremias pegou aquele cinto, havia apodrecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque já havia muitos dias enterrado ali na beira daquele rio. O Senhor disse: Jeremias, esse cinto simboliza o povo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor quis dizer naquele momento que ele ia fazer apodrecer a soberba do coração daquele povo, porque aquele povo não estava mais fazendo a vontade de Deus, mas sim a sua vontade. Nós, servos do Senhor, quando a gente deixamos de ouvir a voz do Senhor, quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali a soberba toma conta do coração. Ali começa a penetrar algo maligno em nosso coração. Aí vem desejos que não é da parte do Senhor. Aí começa a adentrar em nossa mente esse pensamento a qual não vem da parte do Senhor. Aí no momento que isso chega a acontecer, Deus não está mais no negócio, porque Deus não habita em lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual o inimigo habita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor habita em um lugar limpo. Por isso que Ele nos ordena, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nos afastar do pecado. É por isso que Ele nos ordena a viver uma vida em santidade perante Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era o mesmo o qual o povo de Judá fazia. Aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha se esquecido do Senhor. Quando falo em esquecimento, eu volto a me lembrar naquele povo de Israel. Aquele povo de Israel era um povo a qual Deus falava com eles, a qual Deus
mostrava milagres e prodígios no meio daquele povo. Foi um povo a qual viu maná descer do céu, um povo a qual viu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma coluna de fogo à noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e uma nuvem, louvado seja o nome ao dia, para que aquele sol não fizesse danos àquelas pessoas no deserto. Mas porém aquele povo era um povo rebelde. Qualquer momento ali era questão de poucos tempos para ele estar murmurando, para ele estar se revoltando contra Deus, para ele estar se esquecendo de Deus. Deus me traz aqui a memória quando Moisés subiu naquele monte para pegar a tábua dos 10 mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles dias a qual Moisés passou no monte, aquele povo deixou de acreditar no Senhor. Aquele povo ali disse: Moisés já morreu. Nós temos que levantar um Deus para a gente adorar, que a gente não pode ficar sem adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali o povo começou a pressionar Arão, até que Arão fez um bezerro de ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto Moisés estava lá naquele monte recebendo, louvado seja o nome do Senhor, as instruções do Senhor. Enquanto Moisés estava lá naquele monte clamando por aquele povo rebelde, clamando por aquele povo a qual não dava ouvido para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que depois que a pedra dos 10 mandamentos foi escrito pelo Senhor, Moisés desceu com aquelas pedras na mão. Quando Moisés olhou de longe, viu aquele povo dançando, viu aquele povo se prostrando, adorando aquele ídolo ali de ouro. Naquele momento ali Moisés se revoltou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e tacou aquela pedra uma na outra e quebrou as pedras dos 10 mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, ainda não entendi o que o irmão está querendo dizer. Meu irmão, se Moisés naquele momento ele se irou por aquele povo ter se rebelado contra Deus, imagine o nosso Deus que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que eu e você pudesse ter uma vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vida abundante perante o Senhor. O Senhor enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que eu e você pudesse entrar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo de Judá, meus irmãos, estava dessa mesma maneira. Tinha se esquecido do Senhor. E aquele cinto a qual Jeremias tinha enterrado era o povo de Judá. Ali o Senhor quis dizer para aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, que aquele povo era pó, que aquele povo ali era cinza. O Senhor faria deles o que quisesse. Porém o Senhor diz aqui, já no último versículo, aqui no capítulo 11, diz assim: porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvido. O Senhor tinha escolhido aquele povo para ser um povo de honra, não de desonra. Um povo escolhido, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor por Deus. Mas aquele povo ali deixou de dar ouvido a voz do Senhor e começou a fazer coisas indecentes aos olhos do Senhor. E como Jeremias comprou aquele cinto e colocou sobre os seus lombos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus quis dizer naquele momento ali que Jeremias comprou aquele cinto e colocou sobre os seus lombos, que o povo de Judá, enquanto buscava ele, estava assim, ligado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no Senhor, estava ali perto, ombreado com o Senhor, mas a partir do momento que eles deixaram de obedecer à voz do Senhor, eles apodreceram, para nada mais eles prestaram, porque ali começaram a adorar deuses estranhos, a qual não existe.
Um Deus que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala. Mas esse Deus, meus amados irmãos, a qual nós servimos, esse Deus é um Deus que tem olho e pode ver, é um Deus que tem ouvidos e nos ouve em todos os momentos, só basta a gente clamar. É um Deus que tem boca e fala com o povo dele. É um Deus que tem pé e anda. É um Deus que tem mão e toca no momento e aonde Ele quer. Meu irmão, esse é o Deus que devemos servir. Meu irmão, não temos que ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tão arrogante. Eu vou ser mais claro, ser tão burro, de não saber identificar a diferença de um Deus poderoso que pode todas as coisas para uma simples estátua, a qual não serve para nada. Meu irmão, mas que palavra dura é essa, meu irmão? Porque no dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo tem deixado de falar a verdade, o povo tem se acovardado. O povo não quer mais falar de conserto, o povo não quer mais falar de salvação. Meus amados irmãos, Deus levantou foi soldados, foi profetas valentes e corajosos para proclamar a palavra dele, para proclamar a salvação, a libertação, a cura e a restauração. Meus amados irmãos, se não tiver libertação, se não tiver salvação da parte do Senhor, se não tiver obediência, se não tiver conserto, eu sinto muito dizer para meus amados irmãos, mas não tem como alcançar a glória. Meus amados irmãos, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em vários vídeos a qual eu já fiz, eu cito essa palavra, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque, meu irmão, não adianta tu andar correndo para um lado e para o outro, pensando que em outras coisas tu encontrarás salvação. A palavra de Deus diz que só nele há salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Deus enviou o seu Filho para perecer, para morrer naquela cruz, para se fazer maldito, para carregar todos os pecados e nossas enfermidades. Tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, se fez maldito no madeiro, por minha vida e por sua vida, para que a gente pudesse, através dele, ter nossa salvação eterna. E muitos têm deixado de olhar para o sacrifício a qual o Senhor fez por nós. Muitos têm deixado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as coisas do mundo cegar, colocar escama nos seus olhos, para você não ver a glória do Senhor. Mas meus irmãos, eu quero dizer para todos vocês que é necessário se arrepender. É necessário, meus amados irmãos, a gente se consertar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, se Deus voltar e não achar um povo remido, lavado, com suas vestes limpas, resplandecentes, sem uma sujeira, eu sinto muito dizer, mas não sobe. Meu irmão, é por isso que Deus levantou um exército de profeta, um exército de profetisa. Louvado seja o nome do Senhor, um exército de atalaia, para estar proclamando a palavra dele, para estar proclamando a salvação. Hoje, meus amados irmãos, é difícil, irmão, ouvir falar da palavra da cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do sacrifício a qual o Senhor fez por nós. O povo só tem falado de prosperidade, de bênção, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Deus não enviou o Filho dele para morrer na cruz para nos dar carro. Deus não enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos dar dinheiro, para nos dar casa boa. O Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz só para a gente ser salvo. Irmão, a palavra de Deus diz que nós não devemos guardar tesouro, acumular tesouro, aonde a traça, o ferrugem e o ladrão mina e rouba. Mas nós devemos acumular tesouro aonde a traça e o ferrugem não consome, aonde o ladrão não mina e rouba. Meu irmão, então aonde devemos guardar o nosso tesouro?
Meu irmão, devemos guardar o nosso tesouro é no Senhor. Meu irmão, mas que tesouro que o meu irmão está falando? Meu irmão, é o nosso coração, é a nossa sinceridade, a nossa integridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu levo meus amados irmãos lá na passagem de Jó. Jó era um homem que era cheio de riquezas, cheio de bens materiais, tudo Jó tinha sobre a face da terra. Era um homem bem sucedido na terra, mas porém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o tesouro de Jó não estava guardado aqui na terra. Ou seja, o coração de Jó não estava ligado nas coisas aqui na terra. O coração de Jó estava ligado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no céu, aonde a traça, o ferrugem não consome, nem o ladrão mina e rouba. Meu irmão, é lá que você tem que guardar o seu tesouro. Então não deixa o inimigo te iludir, te enganar, pensando que tu adquirir bem materiais aqui na terra, ser bem sucedido, bem visto pela sociedade, ser conhecido pelo povo, vai te levar para o céu. Vai não. Meu irmão, se tu não tiver uma vida de comunhão com Deus, de sinceridade, de integridade como Jó teve, se você não se arrepender, você pode ter o tanto de dinheiro que tiver, você pode ter o tanto de propriedade que tiver, você pode ser o homem mais rico do mundo, mas deixa eu te dizer uma coisa: dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra santidade, dinheiro não compra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, comunhão com Deus. Ah, Senhor da glória, Deus de poder. Meu amado irmão, tem muitos enganados, pensando que depois que a gente morrer aqui, tudo acabou. Ah, meus amados irmãos, não é dessa maneira. Nós estamos aqui só de passagem. A verdadeira morte e a verdadeira vida vai ser no futuro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vida espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eterna com Cristo. E a vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de tormento eterno, porque por isso que a palavra diz, a vida é eterna e a morte é eterna, o sofrimento é eterno, porque, irmão, o inferno não é vida. Por isso que Deus diz que a morte é eterna, o sofrimento. Então eu quero dizer para os meus amados irmãos, refletir nessa mensagem e pensar e concluir tudo a qual Deus te falou através dessa mensagem, para que meu irmão venha abrir os seus olhos espirituais, para que Deus possa estar fazendo algo de diferente, algo sobrenatural em sua vida. Meus amados irmãos, para finalizar esse vídeo, eu quero voltar lá no povo de Judá. Aquele povo ali tinha se esquecido do Senhor. Aquele povo ali tinha deixado a soberba tomar conta dos seus corações e não estavam mais vivendo conforme a palavra do Senhor. Aquele povo ali já estava vivendo uma vida da maneira que parecia correta aos seus olhos. Meu irmão, mas da maneira que aquele povo estava vivendo não estava agradando Deus, porque aquele povo estava em pecado. Aquele povo ali tinha perdido a comunhão com Deus. Aquele povo ali tinha se distanciado de Deus. E por isso, por ter se distanciado de Deus, aquele povo havia apodrecido. Para nada prestava mais. Meu irmão, eu quero te dizer que sem o Espírito Santo do Senhor, sem a presença do Pai, sem o azeite precioso, meu irmão, nós não somos nada. Nós somos comparados como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Nós somos semelhante à onda do mar, que o vento bate nela e leva para onde quer. Mas nós com Cristo, os nossos pés estão firmes sobre a rocha. E nada pode nos abalar. Meus amados irmãos, pensem nisso. Só Jesus que pode te salvar. Dinheiro não te salva, casa não te salva. Ser conhecido pela nação não te salva. Quem te salva é só o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. É necessário ter um arrependimento. É necessário ter um encontro com Cristo para poder conhecer o nosso Deus.
Não deixe o inimigo te iludir. Eu agradeço pela atenção de cada um de vocês e peço que vocês estejam se inscrevendo aí, deixando comentário, deixando o joinha de vocês, porque vocês não vão estar cooperando só comigo, mas sim cooperando para o reino de Deus. Porque a cada compartilhamento que você compartilha, visualização que você visualiza, aí você está me incentivando e fazendo a obra de Deus ao mesmo tempo, porque nós estamos proclamando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós podemos estar em qualquer lugar, podemos não estar fazendo ide, saindo, mas Deus deixou esse instrumento, deixou o celular, deixou redes sociais e YouTube aí para a gente estar proclamando a palavra dele. Então eu peço que vocês também façam isso, para que você possa ter uma recompensa lá no céu, amém? Eu agradeço pela atenção de todos vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.